Saudações a todas e a todos. Meu nome é Nívia, eu sou professora do Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, e orientadora da Vanessa, que está ministrando o minicurso para vocês. Né, a Vanessa, que é aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Biologia Vegetal da UFPE. Né, e é um prazer estar aqui participando desse minicurso. E eu gostaria de parabenizar primeiramente a Vanessa por essa iniciativa de retornar à população do Crato os conhecimentos que ela gerou no desenvolvimento da dissertação dela, que envolveu a coleta de briófitas na Chapada do Araripe. Eu vou falar um pouco para vocês de algumas perspectivas de trabalho com o briomonitoramento. Relembrando, o briomonitoramento permite avaliar a resposta das briófitas, que aí pode ser no nível de população, de comunidade, ou medindo no próprio indivíduo, como a Vanessa já falou para vocês no curso. Então, esse briomonitoramento ele permite avaliar a resposta das briófitas às variações ambientais de forma rápida e com custos reduzidos. As briófitas apresentam muitas vantagens para a utilização. Elas respondem de forma rápida, previsível e mensurável às variações ambientais. Muitas espécies são restritas a determinadas condições ambientais e condições microclimáticas. Então, se você tem alguma alteração no ambiente, as briófitas vão reagir a essa alteração. A gente vai ver já por que isso. E as briófitas, quando a gente compara com outros grupos de organismos bioindicadores, tem um grupo manejável de espécies. É uma diversidade relativamente baixa e que tem uma facilidade de identificação. A gente tem, hoje em dia, diferentes trabalhos taxonômicos disponíveis que podem ser utilizados para identificar briófitas e são muito fáceis de coletar e têm uma distribuição ampla. E as briófitas, elas reagem de forma previsível e mensurável às variações ambientais por uma característica específica. As briófitas não têm uma cutícula verdadeira que torne o corpo impermeável, elas não têm o controle sobre a quantidade de água que está dentro da célula. Elas são poiquiloídricas. Eu quero mostrar um vídeo para vocês que foi gravado pela nossa equipe no Parna Itatiaia esse ano, que mostra um pouco como que as briófitas, há um estímulo, se a gente pinga um pouco de água em cima delas, elas retomam rapidamente o metabolismo. Então, essa água que está no ambiente externo passa diretamente para o corpo da planta. Da mesma forma que a água que a gente borrifa passa, também, os nutrientes passam e a poluição passa e penetra no tecido da planta. Por isso, as briófitas, essa característica, essa falta de autorregulação, torna as briófitas bioindicadoras maravilhosas e muito úteis no trabalho de biomonitoramento. Voltando então, as briófitas estão, por conta disso, diretamente expostas às condições ambientais e os poluentes passam pela parede celular e pela membrana plasmática e vão ter efeito sobre o metabolismo das plantas. Elas absorvem e acumulam esses poluentes e por isso elas são utilizadas no biomonitoramento direto, que a gente vai entender o que é, e o biomonitoramento indireto, que é o que a gente mais trabalha dentro da nossa linha de pesquisa. E uma coisa que vale a pena destacar é que são poucos os estudos nos trópicos, então existe uma possibilidade muito grande de trabalho dentro dessa área. Então, se você está aí buscando uma área para se especializar, a utilização de briófitas como bioindicadoras certamente é uma possibilidade de muito sucesso de aplicação. O biomonitoramento direto, então, é a medição direta no tecido da planta da acumulação de algum poluente. As briófitas têm uma extrema capacidade de acumular poluentes, por exemplo, radioisótopos e metais pesados, por conta dessa característica da poiquiloidria. O biomonitoramento direto, então, quando você avalia na planta, esses poluentes podem ser acumulados tanto dentro da célula quanto entre as células. A Vanessa já falou um pouco sobre isso no curso para vocês, por isso eu não vou dar muitos detalhes, existem vários estudos. No final aqui da apresentação eu também vou colocar o link para uma palestra que eu dei sobre esse assunto, que eu cito vários exemplos de biomonitoramento indireto. Eu cito aqui um trabalho realizado no Brasil, então existem sim trabalhos realizados com biomonitoramento direto no Brasil, mas eles são realmente bastante escassos.
né? E um caso que eu gostaria de citar também com biomonitoramento direto, que foi notícia no ano passado, né, foi essa equipe, né, existe uma empresa que formulou, né, que planejou uma parede artificial, né, que é composta por briófitas e que esses musgos têm a capacidade de filtrar a poluição ambiental e pode ser utilizada, então, essa parede para o monitoramento a longo prazo, né, das cidades, né? Algo, né, um trabalho em inovação, né, maravilhoso e algo que pode ser repetido aqui. É claro que a gente tem aqui no nosso país tropical condições naturais, a gente não precisa instalar uma parede dessas, né, que custa certamente muito caro, né, mas a gente tem como utilizar as briófitas que ocorrem naturalmente nas nossas cidades para medir níveis de poluição. Né, essa notícia, essa árvore artificial de musgo foi notícia em vários jornais e tem realmente um potencial enorme, como eu falei, né, aqui a gente nem precisa instalar essa parede, a gente pode utilizar as briófitas que ocorrem diretamente na natureza. Mas tá, como que uma pessoa que quer trabalhar com biomonitoramento, né, de poluentes nas briófitas, aonde, como, o que ela deve fazer, né? Para trabalhar com biomonitoramento direto é importante que você procure alguém que trabalhe com biofísica, com fisiologia vegetal, com bioquímica, que são as pessoas que são capacitadas, que têm laboratórios adaptados para esse tipo de trabalho, né? A gente realiza trabalhos mais voltados ao biomonitoramento indireto, né, que nossa linha de pesquisa trabalha com ecologia de briófitas, com ecologia aplicada, né, e aí a gente utiliza parâmetros de comunidades, como riqueza de espécies, a composição de espécies e abundância, né, para verificar. Então, a partir dessas alterações nas comunidades de briófitas, a gente, né, utiliza essas variações como medidor indireto da variação ambiental ou do nível, né, de distúrbio no ambiente. Para quem quiser conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, a gente tem uma página da internet, lá tem a lista dos projetos, o link para o nosso currículo, a lista de alunos que participam dos projetos de laboratório, que eu convido vocês a visitarem. Eu vou falar agora sobre alguns trabalhos que a gente desenvolveu, né? Na realidade, eu comecei a desenvolver desde o meu mestrado alguns trabalhos que utilizam briófitas como bioindicadoras das fitofisionomias de Mata Atlântica. O que seriam fitofisionomias? São formações de vegetação que ocorrem ao longo do gradiente, no caso aqui na região sudeste, de altitude, né? A gente tem floresta atlântica ocorrendo aqui nessa região sudeste, e a gente tem, então, ao longo da variação altitudinal da floresta atlântica, diferentes tipos de fitofisionomias, de fisionomias de vegetação, né? Então, a minha orientadora no mestrado foi a doutora Denise Costa, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? E nós realizamos, né, a partir de uma premissa básica de estudos que já indicavam que briófitas são boas indicadoras de tipos de vegetação, né, porque elas reagem às condições climáticas, têm um número pequeno de espécies, possuem uma distribuição geográfica muito ampla e são componentes estruturais característicos das florestas úmidas. Então, tendo como base essas premissas, a gente utilizou as briófitas, né, como indicadoras do gradiente altitudinal na floresta atlântica do Rio de Janeiro, né? A gente trabalhou com dados, né, de herbário, nós fomos a campo realizar coletas e aí a gente separou, né, as comunidades de briófitas pelos cinturões, pelos tipos de vegetação que existem na Mata Atlântica aqui do Rio, né? E a gente verificou então que existiam, né, que existem, no caso aqui, para as hepáticas, né, nas florestas de terras baixas, mais de 100 espécies, 111 espécies, nas florestas submontanas, 116 espécies, nas florestas montanas, que constituem as florestas com maior riqueza, maior diversidade, maior endemismo, né, de briófitas aqui na região do estado do Rio de Janeiro, né? E já a área de floresta altomontana tem 173 espécies. A gente viu também qual o número de espécies exclusivas de cada uma dessas fitofisionomias de Mata Atlântica e quantas espécies são compartilhadas entre as diferentes fitofisionomias, né? A partir, então, da análise desse diagnóstico da distribuição das espécies de hepáticas nos diferentes tipos de fitofisionomias de Mata Atlântica do Rio, a gente elencou espécies que têm uma distribuição restrita e poderiam ser utilizadas, então, como bioindicadoras das diferentes fitofisionomias. No caso aqui, a gente não encontrou diferença entre a composição de hepáticas entre as florestas mais baixas, que incluem aí as formações de terras baixas e submontana,
Mas já vimos que tinha uma quantidade muito grande de espécies restritas às florestas mais elevadas. Então a gente elenca 23 espécies como indicadoras das florestas montanas e 38 espécies como bioindicadoras das florestas altomontanas. O que significa isso? Se eu vou numa região, estou andando numa região de Mata Atlântica e encontro, por exemplo, a Aureolegionia fulva, que é essa espécie de hepática que está aqui, né, eu já posso dizer, eu estou numa floresta altomontana, porque essa espécie tem uma distribuição restrita a esse tipo de formação vegetal no Brasil. Já durante o doutorado, a gente continuou essa linha de pesquisa entendendo a distribuição das briófitas ao longo do gradiente de altitude, já não mais apenas com as hepáticas, mas juntando também musgos e antóceros, e nós desenvolvemos, então, né, a equipe, a Denise continuou como a minha co-orientadora, eu fui orientada pela professora Luísa Kinoshita e pelo professor George Sheffer, da Unicamp, né, e aí a gente pôde desenvolver um trabalho, né, utilizando, num contexto um pouco mais amplo agora, utilizando também algumas áreas de São Paulo, né, as hepáticas, né, nesse primeiro capítulo da tese, as hepáticas como bioindicadoras de um gradiente altitudinal na Mata Atlântica. A gente adicionou as áreas que tinham sido trabalhadas no estado do Rio de Janeiro, adicionamos algumas áreas do estado de São Paulo, utilizamos aquela mesma classificação de fitofisionomia e fizemos alguns estudos, né, algumas análises mais aprimoradas durante, né, o doutorado, e o que possibilitou que a gente gerasse, né, uma lista de espécies indicadoras a partir de um programa, né, chamado PCORD, que tem uma análise chamada ISA, né, que significa Análise de Espécies Indicadoras. E como que esse programa define que espécies são indicadoras de que regiões, né? Ele utiliza a quantidade de vezes que aquela espécie ocorre, né, em regiões que tem aquela fitofisionomia, e, então a fidelidade, né, dessa espécie a essas regiões e a exclusividade dela também para essas regiões, né? Então eu coloco aqui o que seria uma espécie, né, considerada indicadora a partir de uma análise dessas, de uma ISA, né? São espécies que têm alta fidelidade e alta especificidade. A alta fidelidade significa que ela ocorre em todas as amostras de um determinado grupo, de uma análise multivariada de agrupamento que a gente realiza. E alta especificidade significa que ela é exclusiva daquele grupo, né? Então, durante o doutorado, a gente tinha um conjunto de dados mais consolidado e pudemos utilizar algumas análises mais refinadas, análises estatísticas, para chegar à listagem de espécies indicadoras desses grupos, né? E aí a gente tem aqui, né, nessa publicação de 2014, a lista de espécies indicadoras de diferentes grupos de regiões aqui da Floresta Atlântica do Rio, que, né, são grupos que, na maior parte das vezes, né, refletem as fitofisionomias de Floresta Atlântica. Um outro trabalho que foi desenvolvido durante o doutorado, né, foi uma análise das espécies de briófitas que ocorrem ao longo desse gradiente de altitude que existe na Serra do Mar, no litoral norte do estado de São Paulo, e a gente, dentro desse trabalho, né, estudou também as espécies que eram indicadoras de cada uma das fitofisionomias de Mata Atlântica, que aqui começa com essa floresta de Restinga, que é uma floresta que fica bem próxima à praia, né? A gente verificou, então, a gente realizou coletas em parcelas localizadas em diferentes cinturões de altitude ao longo dessa montanha, e a gente verificou que existem algumas famílias e algumas espécies que são restritas às altitudes mais elevadas, outras que ocorrem ao longo de todo o gradiente de altitude e outras que são restritas a altitudes mais baixas, né? Então, as famílias que ocorrem mais no topo de montanha seriam Polytricaceae, Sphagnaceae, Jamesonielacea, uma hepática. Já a família Radulácea não tem preferência de ocorrência ao longo da montanha, assim como a família Plagioquilácea, né? A família Pilotricácea também, ela só não ocorre no topo, na região mais elevada da montanha, né? E já existem outras famílias, aqui uma família de musgo, Calimperácea, que tem a maior diversidade de espécies em regiões de menores altitudes. Então, a gente verifica que até mesmo famílias de briófitas podem ser utilizadas como bioindicadoras dessas fitofisionomias de Mata Atlântica. A gente fez novamente uma análise ISA, uma análise de espécies indicadoras, e verificou também uma listagem de espécies indicadoras para essas fitofisionomias, né?
Um outro trabalho que a Vanessa já deve ter falado para vocês, né, que a nossa equipe desenvolve, né, dentro aqui de áreas do Brasil, é esse trabalho de monitoramento, né, da qualidade ambiental das florestas úmidas da Chapada do Araripe, que tem como foco, tem como finalidade, né, servir de um biomonitor para áreas com elevada qualidade de hábitat para ocorrência do soldadinho do Araripe. Sobre esse trabalho, a Vanessa, né, já falou, vai falar mais para vocês, eu não vou dar um enfoque tão grande, mas da mesma forma que nos trabalhos que eu realizei durante o mestrado e o doutorado, é um trabalho que utiliza as briófitas, as comunidades de briófitas como biomonitores, né, não mede diretamente nas espécies, né, a variação de umidade. A gente utiliza parâmetros, então a riqueza de espécies, a composição de espécies que ocorre ali como parâmetro para indicar se, né, a área está bem conservada ou não está bem conservada. Um outro trabalho que a gente tem realizado aqui na região sudeste, né, aqui eu tenho 2 alunos, o Júlio e o Ramon agora está no mestrado, o Júlio é um aluno de iniciação científica, e a gente tem trabalhado com áreas de floresta atlântica, né, que tem um elevado nível de perturbação, e o nosso objetivo é utilizar as briófitas para indicar, para perceber se áreas que têm um nível de perturbação muito elevado têm uma composição de espécies de briófitas diferenciada daquelas áreas mais conservadas. Esses projetos estão em início de execução, né, e daqui a alguns anos a gente vai ter resultados sobre isso. Um outro trabalho que a gente está começando esse ano, né, é um trabalho que tem o financiamento da FAPERJ, faz parte, né, de um grande projeto com uma equipe de pesquisadores que envolve diferentes profissionais, diferentes doutores, né, de universidades aqui do Rio, e a gente vai trabalhar nos campos de altitude de Itatiaia, né? O campo de altitude é uma vegetação aberta, né, que ocorre no topo das montanhas aqui do sudeste brasileiro, das montanhas bem elevadas. Essa foto aqui é uma foto do campo de altitude de Itatiaia, uma região que tem mais ou menos 2.400 metros de altitude, e é uma região que sofre com um distúrbio muito constante, né, por queimadas geralmente ocasionadas pela ação humana, né? E o nosso objetivo é entender, né, as estratégias de resposta ao fogo e à seca da vegetação de campo de altitude, né, entendendo então como que a vegetação, de uma forma geral, e aí incluindo também as briófitas, reagem a esse distúrbio, né? E a Maiara está desenvolvendo o trabalho de final de curso dela, né, entendendo que espécies de briófitas ocorrem nas áreas, né, que sofreram queimadas. Então, a gente está trabalhando ao longo de uma cronossequência, a gente tem áreas que sofreram queimadas há 30 anos, há 20 e poucos anos, há 10, 11 anos, e áreas que sofreram queimadas há 2 anos, e a gente vai entender que espécies de briófitas são bioindicadoras dessas diferentes áreas, para entender quanto tempo a comunidade de briófitas leva, né, para regenerar numa comunidade que seria uma comunidade clímax, né, aquelas de áreas que não sofreram perturbação. Para quem quiser saber então um pouco mais sobre os nossos trabalhos, né, eu convido a visitar o nosso site, né, criptogamasvicsite.com/labcriptoufrrj, e também a nossa página do Facebook, coloca lá Laboratório de Criptógamas da UFRRJ, que você vai ter as novidades. A gente sempre coloca notícias sobre os nossos trabalhos e também outras novidades que saem sobre briófitas, utilizadas como bioindicadoras ou, né, trabalhos em geral sobre ecologia ou sistemática de briófitas. Então, eu gostaria de agradecer esses trabalhos que a gente desenvolve, são trabalhos, né, que envolvem diferentes instituições, né, de ensino, de pesquisa e também diferentes instituições de fomento. Agradeço principalmente ao CNPq, né, que é uma grande parceira dos nossos projetos, e ao Biota FAPESP, né, que ajudou aí nesses projetos durante o doutorado, né, e também, né, a Quasis, né, a CAPES, né, ao Programa de Biologia Vegetal, né, da Universidade Federal de Pernambuco, e também a URCA, né, que tem auxiliado a gente aí nesse trabalho com a utilização de briófitas como bioindicadoras na Chapada do Araripe. Para quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, ficou com alguma dúvida, né, é só olhar a nossa palestra que está lá no YouTube, né, disponível para vocês, né, uma palestra sobre o uso de briófitas como bioindicadoras. Agradeço então novamente a Vanessa, agradeço a vocês, né,
Infelizmente não pude estar presente de forma presencial, de corpo presente, né, por causa das questões, né, de trabalho aqui, é difícil sair para eventos externos, né, mas é um prazer enorme poder falar com vocês então hoje sobre esse assunto. Quem tiver interesse, então, vale a pena entrar na nossa página e podem entrar em contato conosco. Tchau, tchau!